paz e a graça de Deus esteja no teu coração. A paz do Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz. Tudo bem com você? Eu espero que sim. E hoje eu venho dizer para você, de uma forma diferente das que eu tenho falado quando nos encontramos nesses minutos de reflexão, que tem sido muito bom nesses dias de Curitiba, com chuva, com sol, seja na penumbra dos frios que tem feito, estar aqui com vocês. É muito bom mesmo gravar esses vídeos aqui, nesse local, enquanto ele ainda existe. Nos meus momentos de folga, de lazer, entre um trabalho e outro, eu tenho vindo até aqui para bater esse papo com vocês e para sentarmos aqui debaixo dessas árvores, eu poder olhar dentro do teu olho e te fazer aquele convite. Vinde as águas. Vamos fazer uma leitura hoje, irmãos. Uma leitura interessante. Uma leitura do Velho Testamento na alegoria de Jó. Tá bom? Livro de Jó, a alegoria de Jó. A história alegórica de Jó. Tá bom? Eu já marquei aqui com antecedência com esta pena de papagaio. Façamos a leitura no livro de Jó, no capítulo 2. Capítulo 2 de Jó. Tá bom? Se você tiver a Bíblia aí, estiver com ela, melhor. Se você não tiver, não tem problema. Você vai pausar o vídeo no capítulo 2 de Jó, no versículo 9 e 10. Viu que maravilha? Você pausa o vídeo, depois você procura. Ou você pode escutar essa leitura comigo aqui, que eu vou ler, e depois você vai consultar. Mas o importante é que você leia as escrituras de contínuo. Tenha intimidade com as escrituras. Leia, pesquise, vá nos aplicativos que tem nas redes sociais. Vá ao Google, a outras ferramentas de pesquisa. Faça um estudo, examine as escrituras, que nela você vai encontrar todas as respostas para a sua vida. Nela você vai ter uma presciência da vida eterna, instruindo, te corrigindo e te ensinando dia a dia. Capítulo 2 de Jó, versículo 9. E a mulher dele disse, a mulher de Jó, tá? Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Versículo 10. Jó respondeu a ela: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Até aqui. Vamos se ater ao versículo 9, tá bom? Vou colocar aqui. Pronto. Já coloquei a Bíblia ali no barranco. Perdão se eu tossir aqui, espirrar. Eu tenho um problema de respiração, eu só respiro pela boca. Por isso que volta e meio deu essa puxada de ar. As pessoas até perguntam: nossa, o que o irmão tem? É doente? Não, eu tenho um problema respiratório grave, uma paralisia facial, né? Facial, parcial e facial, e também um problema de respiração. Vamos lá para a nossa conversa. Qual que é hoje o assunto que a gente tem tratado?
e que vamos tratar de escorrer. Seria confiar em Deus? Seria receber de Deus as coisas boas ruins? Não, vamos nos ater ao versículo 9, que foi aquela fala, ali naquele diálogo ali, da mulher de Jó com Jó. E no finalzinho do versículo 10, o narrador da história ainda faz uma análise ali de que Jó não teria nem pecado contra Deus e teria sido um homem correto, né? Até nisso ele teria sido correto. Mas o versículo 9, né? É a fala da mulher de Jó. E eu não estou aqui hoje para falar sobre machismo ou feminismo. Não estou aqui hoje para tratar com vocês sobre porque a mulher é inferior, a mulher é superior, a mulher não é uma boa aconselhadora. Não, a conversa não é a mulher, é simplesmente a mulher de Jó, é a personagem dessa história, da alegoria de Jó. Mas poderia ser outra pessoa. Mas o interessante é que foi a mulher dele que deu este conselho a ele. Ele teve pessoas que rodearam ali, interpelando, interrogando, pré-julgando e tentando entender o que estava acontecendo. E alguns estavam tentando resolver o problema, outros estavam botando fogo ali, mais lenha na fogueira, mais fogo no parquinho. Por assim dizer, né? Eu estou usando uma gíria moderna, né? Mas o tema hoje mesmo, aconselhamento. Aconselhamento. As pessoas pensam que aconselhamento, quando falam em conselhos, as pessoas usam aquela jargões, né, da cultura popular. Os ditados populares, as frases de efeito que o mundo nos ensinou ao longo da vida. E ao longo da vida a gente escutou muito disso. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Se conselho fosse bom, a pessoa se aconselhava a si mesmo. E tantos outros ditados populares que têm a palavra conselho ou aconselhamento dentro do seu contexto, dentro da base da formação do pensamento que se quer passar. Não sei se vocês estão entendendo, mas na alegoria de Jó, nós temos uma figura de um personagem principal, um homem temente a Deus, honesto, íntegro e que teve sucesso numa vida financeira e também numa vida tribal, ali na comunidade em que ele viveu, se criou, negociou, casou e prosperou. E aconteceu que na vida dele tudo veio abaixo de repente, por N motivos. E eu não vou entrar em particulares aqui sobre por que é que Jó sofreu tudo o que ele sofreu. Mas naquele momento de sofrimento ali dele, de angústia, já estava sem nada, as perspectivas eram muito ruins, e numa pobreza e numa enfermidade. E ele meditando entre Deus e si mesmo. A sua alma conversava com Deus de contínuo. Não que não fosse algo natural, tá? Era algo natural. Jó sempre conversava com Deus. Jó sempre tinha um diálogo com Deus. Jó sempre estava em comunhão com Deus, meditando, orando, conversando com o Criador. Mas naqueles momentos do seu sofrimento, Jó estava ali. Somente ele estava sofrendo. Somente ele estava sofrendo aquilo que ele sofria. Porque sua desgraça atingiu familiares, conhecidos, negociantes, sócios, talvez. Talvez algum que não é parente, mas que também sofreu por tabela com aquela desgraça de Jó.
Mas o sofrimento interior de Jó, só ele sabia. Só Jó sabia do que ele estava passando. E sua cabeça estava num turbilhão de ideias e pensamentos, e ali ferveu, né? Vamos dizer na linguagem popular, ferveu. Ali tudo caminhava para dar errado, para acontecer uma desgraça. Aí você me pergunta, mas já não aconteceu uma desgraça? Ele ficou sem nada, uma tristeza profunda ali, se remoendo naquele monturo de coisas ali, das sobras daquilo que um dia foi a sua felicidade momentânea, do que lhe era seu orgulho, não que ele fosse orgulhoso, mas aquilo que ele gostava, que ele produziu, que ele conseguiu adquirir e desenvolver na sua breve existência nessa terra. Mas ele estava ali, sentado no meio daqueles entulhos, Jó, e sofrendo, calado, naquele processo que ele estava, não vou dizer depressivo, mas aquele processo interior entre ele e Deus. E são nesses momentos de sofrimento que a gente cresce. Que você cresceu, minha irmã, que você cresceu, meu irmão, e você nem percebeu. Foi no sofrimento que você cresceu. Se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, estou usando aqui um termo neutro para você, abrangente, tá? Não sei qual que é a tua idade, qual que é a tua escolaridade, não sei qual que é o teu grau de estudo, não sei se você, qual é a sua posição social. Muitas vezes num curso que você fez, muitas vezes num aprendizado longo que você teve, você não cresceu tanto como você cresceu no sofrimento. E o apóstolo Paulo nos diz que quando estamos fracos é aí que se tornamos fortes. E olha que interessante, naquele momento de sofrimento, Jó estava lá, sofrendo, meditando, pensando, remoendo, tentando achar alguma coisa, uma explicação lógica que ele pudesse pegar a pontinha do fio da meada para achar onde é que arrebentou a linha. É como se Jó tivesse um emaranhado de fios embolados, ele tivesse abrindo aquele bolo de fio, procurando desamassar a ponta, achar a ponta, e no momento que ele tira o fio, do lado de lá já cai emaranhado de volta e não tem fim. É complicado. A situação do Jó estava complicada. Da mesma forma que a minha situação estava complicada, e a sua também já esteve complicada. É no sofrimento que a gente vem a meditar em tudo. Mas nisto, a gente não é simplesmente uma figura, vamos por assim dizer, única na história. Por vezes, somos rodeados de pessoas que tentam nos ajudar, interrogar, pensar, meditar e nos aconselhar. Conselhos. E você vê nessa história de Jó, na alegoria da história de Jó, que 3 amigos se rodearam dele. E o perguntavam, o interpelavam, enchiam ele de uma carga que não era dele. Você fez isso, está passando isso porque você pecou. Não, você está passando isso aí porque alguma coisa errada tem na tua vida. Não, isso não é normal. Isso não é normal acontecer isso com você. Certamente alguma coisa escondida você tem. Está entendendo o que eu quero chegar? Tudo isso foi lançado em rosto de Jó. E não foi por seus inimigos, foi por seus amigos, pessoas do seu convívio. E essas pessoas não tinham conhecimento do que estava acontecendo no coração de Jó. Algumas queriam ajudar, outros queriam tirar uma casquinha, outros querem sapatear em cima, pisotear
tripudiar em cima. Quando a onça está morta, todo mundo põe o pé na cabeça e quer tirar uma foto. Aconselhamento. Deram conselhos a ele. Falaram que ele não foi humilde o suficiente. Que talvez o orgulho tomou conta do seu coração e a soberba. Você não permaneceu no seu primeiro estado porque você não foi humilde. Irmã, você escutou isso, irmã? Irmão, você já escutou isso aí, ó. Você escutou, hein, irmão? Do outro lado do celular. Você não permaneceu no primeiro estado que você estava lá porque você não foi humilde. Por isso que você está nessa situação. Porque você não foi fiel ao teu primeiro estado, ao teu primeiro amor lá. Aí Deus pesou a mão em você. E hoje você não tem mais aquilo que você tinha. E lançam isso em rosto de você, né, irmão? Irmã? E não tem nada a ver. Não é nada disso. Enquanto aquelas pessoas estavam tentando ajudar e alguns a afundar a Jó, surge um personagem diferente ali. E essa personagem diferente era a esposa de Jó, que representa o mais íntimo que há em você. A pessoa mais íntima que há em você, seja ela física ou extrafísica, seja ela a sua consciência, ou seja ela uma pessoa mesmo real. E ela chega para Jó e diz assim, e você ainda fica aí sendo o bonzinho? Sendo essa pessoa boa? Não entendo. Manda esse teu Deus catar coquinho, amaldiçoa ele e se mate. Isso me lembra muito, sabe o que me lembra isso? Quando existe um animal doente, está passando por um sofrimento. E muitas vezes as pessoas querem fazer uma humanização do sofrimento. E querem fazer uma eutanásia no animal ali. Um sacrifício, né? Processo de eutanásia, sacrifício. Sacrificar aquele animal para que ele não sofra mais, já que ele vai morrer. Ele vai morrer. De alguma forma ele vai morrer. Então vamos abreviar o sofrimento do animal para que ele não sofra de contínuo. Vamos dar uma solução final. E acabou. O mundo segue. E foi mais ou menos isso que a mulher de Jó fez. Ela chega em Jó e diz assim, esse sofrimento até quando? Vai ficar se remoendo em cima desses restos daquilo que foi no passado? Até quando você vai ficar aí lembrando do passado aí, do que era e do que está sendo agora? É melhor para você deixar de ser bom. Você ainda é justo, você ainda é boa, você ainda é justa. Depois de tudo que aconteceu, você ainda consegue ser bom? Não entendo. Melhor para você morrer. Sair dessa existência, acaba teu sofrimento, se mate. Ah, se eu fosse você, eu se matava, acabava, pronto. Não tem mais o que fazer. Não tem conserto mais. E Jó estava ali. E ele falou para ela assim, você está falando bobagens, mulher. Existem outras traduções que falam assim, como uma louca falas tu, né? Traduções mais antigas, né? Deus nos deu as coisas boas, como que no correr da vida nos aconteceriam também coisas ruins? Eu vim a essa terra sem nada. Sem nada. E o que eu vou levar dessa terra depois que eu me for? Orgulho. O nome de ser um bom cristão naquela determinada igreja. O nome de ser um homem de sucesso naquela empresa. O nome eu vou levar comigo. Você não vai levar nome nenhum.
o seu nome lá em cima será escrito numa pedrinha branca, um novo nome. E Deus te renovará em nova criatura, não em nova criatura terrena, em um ser angelical, espiritual. Estou dizendo que, né, na figura dos anjos, né, você terá um corpo espiritual transformado, uma vida eterna, uma eternidade de felicidade que não se compara com nada do que tem aqui embaixo. E a alegoria da história de Jó, terminando aquela história, diz que depois de um certo período, Jó teve sucessos. E Deus voltou a abençoá-lo nesta vida de tal forma que várias vezes tanto o que ele tinha, ele teve. Ele teve mais filhos bonitos, mais filhas bonitas. Ele teve mais propriedades, mais animais, mais empregados, mais dinheiro. E esta alegoria de Jó, ela é espiritual, não é material. Porque é uma alegoria. Ficou para nós hoje. Sabemos que é um dos textos mais velhos da Bíblia. É um dos mais velhos, mais antigos. A história do Jó. O aconselhamento que você tem, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, ele vai de encontro com o teu sofrimento. E você vai ter que filtrar ali como o Jó fez com a mulher. E você vai ter que muitas vezes ficar quieta, sossegado no seu canto e não responder. Mas vai ter momentos que você vai ter que enfrentar aquele aconselhamento ou aquela acusação. Porque é no momento do sofrimento que você vai produzir em ti uma nova criatura e você vai amadurecer. E você vai saber lidar com a situação futura, porque você já teve uma experiência ruim lá no passado. Você vai ter uma nova visão. Quando você tiver uma experiência boa, você vai ter uma nova visão. Opa, não posso passar daqui. Não pode acontecer de volta o que aconteceu no passado. Aconselhamento é isso. As pessoas chegam querendo dar o melhor delas de si para você e te ajudar, tirar do buraco. Mas muitos terão aconselhamento para poder te arrebentar, te destruir. Isso vai acontecer. Algumas fazem porque querem. Outras fazem na inocência. E quem o sabe se o conselho da mulher de Jó, a fala dela, ela não fez na inocência. Com dó de Jó, talvez. Tá sofrendo aí, ó. Tá sofrendo. Esse homem vai ficar aí a vida inteira na situação, nesse monturo de coisa arrebentada aí, caliça e cacos e pedaços. Vai ficar aí. Nesse lixo aí do passado, que não tem mais conserto. Melhor para ele que esqueça esse negócio de Deus, morra, se mata. Acaba o sofrimento, pelo menos não sofre mais. E é assim por acaso? É por acaso assim? Você sabe que não é assim. Enquanto a vida há esperança, as pessoas precisam lidar com aconselhamento. Através de um aconselhamento bem dado, bem orientado, as pessoas erram menos. Elas vão errar ainda, mas vão errar menos. Não é porque se você der um conselho, meu amigo, minha amiga, para aquela pessoa que está em sofrimento, e a pessoa fracassar, você vai ficar com pesar na cabeça. Nossa, eu dei um conselho para ele, para ela, e agora ela se arrebentou lá. E agora minha consciência ficou pesada. Fez o que você tinha na cabeça, no momento. A tua intenção não foi ruim. Mas muitas vezes os nossos pensamentos não estão de acordo com o sofrimento do que está do outro lado. Aconselhamento. Hoje, nessa reflexão, utilizando desta analogia aí, da alegoria de Jó, eu peço a você que está do outro lado desse celular, computador, que você se aconselhe com o mais sábio conselheiro que existe. Chama-se Jesus Cristo. Nele, somente nele, e é por ele e para ele, que vem e permanecem as suas palavras de vida eterna. Palavras que não erram,
palavras que não caem por terra, palavras eternas. E quando esse mundo se acabar e essa natureza se dissolver, as palavras dele ainda vão permanecer. Você ainda vai testemunhar junto com ele no reino da glória o cumprimento total das suas palavras, porque suas palavras são verdadeira sabedoria, são verdadeiro aconselhamento. Ore a Deus mais, busque mais meditar na palavra de Deus. Escute os conselhos dos teus amigos, escute, dê atenção. Você verá quem é verdadeiramente teu amigo, quem verdadeiramente te ama, quem verdadeiramente tem dó de você, verdadeiramente quem quer se livrar de você. É no sofrimento que você cresce. Preste atenção no aconselhamento. E se conselho fosse bom, ele não mandava você deixar de ler as escrituras e deixar de ser bom. E olha que você já escutou. Ah, compra lá, não dá nada, estourar o nome. Aqui todo mundo faz. Ah, mas eu sou cristão. E daí? Ah, também é cristão. Ah, vai lá. Se eu fosse você, ia lá. Vai lá. Aproveite. Tua mulher não está vendo. O teu marido não está vendo. Vai lá, para de ser boba. Teu marido não está vendo. Deixa de ser essa santinho, você não é perfeito, vai lá. Olha os conselhos ruins que correm por aí. E você já escutou. Presta atenção nos conselhos de Jesus Cristo. Se afirma neles. Esquece o que falam aqui, que ali, aqui. Escuta. Filtra o que é bom, retende o que é bom, o que é ruim joga fora. E nesse sofrimento seu, você produzirá dentro do seu coração, do seu íntimo, mais sabedoria e mais paz com o Criador. Graça e paz esteja sempre no teu coração. E se Deus permitir, nos veremos novamente nessa série aqui, ó. Vinde as águas. Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Paz e graça.